Isaías capítulo 6. A partir do primeiro versículo, querido, eu quero fazer alguns apontamentos para você nesta passagem. E espero ser assim bastante produtivo nos poucos minutos que eu quero usar para falar acerca disso. Porque daqui 10 minutos eu quero que nós estejamos de joelhos nos preparando para a entrada de 2024. A partir do primeiro versículo, Isaías 6 diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobria o rosto, com 2 asas cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à luz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa viva tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, e envia-me a mim. Só o começo do versículo 9 diz assim: e então disse ele: vai. Somente até aqui. Feche os teus olhos por uns segundinhos comigo. Senhor meu Deus, obrigado pela tua palavra. Dá-nos, Senhor, o entendimento daquilo que o Senhor deseja plantar no nosso coração, acerca de um mundo decadente, mas uma igreja que o Senhor deseja que seja crescente em todos os sentidos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, queridas, é sobre isso que eu quero falar rapidamente contigo. Neste mundo decadente, Deus prepara dias de uma igreja crescente. Neste mundo decadente, Deus prepara dias para uma igreja remanescente, uma igreja de gente que no meio de tantos desvios, tantas propostas, tantas curvas erradas no meio do cristianismo, gente que vai persistir dentro de uma caminhada de fé sadia, legítima, de uma fé que de fato aponte para Cristo, aponte para a santificação da igreja, aponte para um povo diferente, como a gente costuma cantar, né? Um povo diferente. E aquilo que a gente ouviu aqui no momento de testemunho, gente que ora, gente que abraça, gente que compartilha dos momentos felizes uns com os outros, mas também passa pelos perrengues, pelas dificuldades. O propósito de ser igreja é esse. O propósito de ser igreja é isso que o Senhor tem permitido a gente vivenciar, e permitido que esse leque se amplie a muitos além daqueles que estão aqui hoje. A gente sabe que o culto de virada não é o culto mais frequentado de nenhuma das igrejas, né? Eu creio que feliz eu vou ser, eu já sou um cara muito feliz e realizado, mas em referência a culto da virada, feliz eu vou ser no dia que a gente encher, né, o templo, e quem sabe não o salão social. O salão social é muito gostoso, mas no dia que a gente encher o templo, já pensou o culto da virada com 300 pessoas? Aí vai ser um negócio muito doido, né? Então quem sabe nesse momento, né, as primícias do novo ano, e o povo entendendo que a santificação das primícias é um pressuposto essencial para que o todo seja de fato santificado, né? Isso está em Romanos capítulo 11, versículo 16, né? Comentário da carta aos Romanos vem aí logo logo em nome de Jesus, né? Está lá na carta aos Romanos registrado, falando acerca da santificação das primícias, para que o todo seja santificado também. Então a partir do momento que a gente entende isso, queridos, nós temos um pressuposto, uma chave de vitórias nas nossas vidas, né? Esses momentos de transição, eles são extremamente relevantes e importantes para nós. E eu escolhi um texto de transição. Dentre tantas transições que a palavra do Senhor tem,
Isaías, capítulo 6 em específico, é um texto de mais ou menos 740 a.C., é um texto de transição, um momento de transição. Tanto que o texto ele abre-se falando acerca de um momento difícil que a nação de Israel passava. O texto ele se abre dizendo, no ano da morte do rei Uzias. Sempre que um rei morria, querido, o povo ficava naquela incerteza acerca de como seria o seu filho, acerca de como seria a continuidade do governo, acerca de como seria a prosperidade do povo dali para frente. Porque à medida que um rei iníquo, pecador, era levantado, o povo sabia que o povo ia entrar em perrengue, a nação ia entrar em um momento de dificuldades. Mas quando se levantava um rei santo, quando se levantava um rei que primava pela presença do Senhor, aí a nação ia bem, o povo ia bem, as coisas começavam a acontecer de uma forma sobrenatural sobre aquela nação. Então era um tempo de transição. E o pior de tudo é que este momento, 740 a.C., fecha um período que é conhecido como período de ouro da profecia do Antigo Testamento. Porque até então palavras proféticas de conserto eram dadas para o povo. O povo estava vindo em um momento de pecado. Se você ler a dinâmica do próprio livro do profeta Isaías, você vai perceber isso. Até esse presente momento, Isaías está com palavras de conserto, dizendo arrependam-se, consertem-se, voltem-se para Deus. A partir de Isaías 6, as palavras são condenatórias. O período de ouro da profecia termina e agora entra um período de ferro, um período de cetro de ferro sobre o povo. Um período dizendo, agora vocês vão pagar pelo pecado de vocês. E alguns anos depois, 20 anos depois, a nação a parte do norte seria invadida pelos assírios, por conta das profecias que passam a acontecer a partir deste momento. Cerca de 150 anos mais tarde, o reino do sul, todo o sul de Israel cai, Judá cai, diante dos babilônios, por conta das profecias de condenação que passam a acontecer a partir desse momento. Então é um momento transitório e não é um momento transitório para o bem. A nação começa a passar por um momento de dificuldade após esta transição. Querido, eu tenho dito nos últimos anos que nós estamos nos preparando para encarar os piores anos da terra. Nós estamos nos preparando como igreja para encarar os piores anos da terra. E isso não sou eu que digo, isso é a palavra que pressupõe para nós. Os sinais dos tempos estão se cumprindo, e a gente sabe que perseguição da igreja é só uma questão de tempo. A gente sabe que tentativas de calar o cristianismo é só uma questão de tempo. A gente sabe que cultos com portas abertas e com liberdade para a gente falar acerca do nome do Senhor é só uma questão de tempo. A gente sabe que evangelismo, a Alice falou, eu quero que Deus coloque pessoas que não conhecem Jesus na minha frente para eu evangelizar. A gente sabe que o evangelismo, como um artigo livre nas mãos da igreja, é só uma questão de tempo, para que tudo isso passe a ser raro, difícil, complicado. É só uma questão de tempo, os sinais estão todos aí para demonstrar isso para nós. A gente já estudou Apocalipse, a gente já estudou escatologia, o período da pandemia a gente reservou bastante para estudar acerca disso. Nós não somos uma igreja ignorante acerca dos sinais dos tempos. Se você desfrutou dos meios que nós dispusemos, você sabe o que está acontecendo. Você sabe que os dias eles não vão melhorar, não, vai ficar tudo melhor. Querido, o mundo está decadente. Mas quando o mundo decai, o que está acontecendo com Isaías? Isaías aqui, um comentarista de Antigo Testamento, ele fala que ele está alcançando o ponto mais alto, o degrau mais alto do seu ministério. Enquanto a nação, olha, presta bastante atenção no que está acontecendo em 740 a.C. Enquanto a nação chega em um ponto de total decadência, Deus levanta o ministro que ele tinha para aquela nação, naquele momento, ao ponto mais alto do seu ministério. Enquanto uma nação está decadente, Deus faz do seu discípulo um homem crescente. Deus faz daquele que é seu ministro um homem crescente. E eu não tenho dúvida, meu querido, minha querida, que é isso que o Senhor espera da igreja nestes dias nos quais o mundo está decaindo para o fundo do poço. Enquanto o mundo decai, enquanto o mundo vai chegando na sua posição, que é a sua posição inerente, a sua posição natural, a posição caída, este mundo jaz no maligno, então ele não pode andar de cabeça levantada. Enquanto o mundo chega na sua posição, a posição de uma completa depravação, a posição de um completo pecado,
a posição de um completo distanciamento do Senhor. Este é o momento no qual o Senhor reserva para levantar a sua igreja, para que a sua igreja levante o seu nome nas posições mais altas. Você está me entendendo? Amém? Em Mateus capítulo 24, sermão profético de Jesus, a palavra diz o seguinte, que lá no final dos tempos, muitos apostatariam da fé, e é isso que nós estamos vendo nos nossos dias. No entanto, neste mesmo tempo, o Senhor levantaria a sua igreja para que o evangelho do reino fosse pregado por toda a terra. Então é natural, enquanto o mundo decai, a igreja se aproxima mais do Senhor, porque sempre foi assim. Nós vamos entrar em 2024 clamando por isso, eu termino de pregar daqui a pouco. Sempre foi assim. Enquanto o mundo decai, enquanto o mundo se distancia do Senhor, enquanto pessoas se distanciam de Deus, Deus sempre responde a esse distanciamento com ministros. Deus sempre responde a este distanciamento com a sua igreja. A resposta que o mundo decadente tem, a resposta que o mundo decadente precisa, é a igreja do Senhor. Você crê nisso? 5 passos práticos para direcionar o teu 2024, para que em 2024 eu e você sejamos esta igreja crescente neste mundo decadente. Amém? 5 passos práticos. O primeiro está no primeiro versículo. No ano da morte do Senhor Uzias, o profeta diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes cobriam o templo. Primeiro sinal prático, primeira marca prática, a gente tem que ter clareza do reino de Deus. Não é porque Uzias morreu que Isaías ficou sem reino. Não é porque Uzias morreu que Isaías ficou sem direção. Não é porque a esperança que estava à frente de uma nação não estava mais à frente da nação naquele momento, que Isaías iria perder de vista o propósito de que ele não é um cidadão desta terra. Então, querida, a primeira coisa que eu e você temos que ter é a convicção de que nós não somos cidadãos desta terra, nós somos cidadãos de um reino celestial, amém? Primeira coisa que a gente tem que ter na nossa mente, clareza do reino de Deus. É Ele quem governa a minha vida, é Ele quem governa a tua vida, é Ele quem governa a tua casa, é Ele quem governa as tuas finanças, é Ele quem governa a tua mente, é Ele quem governa o teu coração. Se há esta convicção na tua vida, meu querido, minha querida, se há a convicção de quem é o teu rei, saiba, você está no caminho certo para ser um discípulo que cresce enquanto o mundo decai. Você é alguém que tem condições de se manter são enquanto o mundo adoece. Se você sabe quem é o teu rei. Essa é a primeira marca prática que eu quero deixar para você. Segunda marca prática que eu quero deixar para você, versos 2 e 3 dizem o seguinte, olha isso: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam. Está descrevendo os serafins aqui, mas olha esse verso 3, clamavam uns aos outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A visão de Isaías no versículo 1, o rei Uzias morreu, a nação está desesperada. Essa era a visão de quem estava na terra. A visão do céu era outra. O céu olhava para a terra e dizia, toda a terra está cheia da glória de Deus. Tem um contraste muito grande aqui, porque a visão da terra era luto, a visão do céu era glória. Tem um contraste aqui, acerca do mesmo endereço. Quem estava na terra dizia, e agora? A terra está perdida. O céu olhava para a terra e dizia, não, a terra está coberta da glória de Deus. Segundo ponto prático, querido, segunda chave prática que eu e você temos que ter, mudança do nosso ponto de vista. Enquanto nós olharmos as coisas da forma que o mundo olha, nós vamos enxergar as tragédias da forma que o mundo as enxerga. Enquanto nós olharmos os gigantes da forma que o mundo olha, nós vamos enxergar os gigantes da forma que o mundo enxerga. Agora, a partir do momento que nós olharmos as circunstâncias com o ponto de vista do céu, nós vamos enxergar a glória do Senhor em tudo. Os céus olhavam para a terra que estava perdida,
e diziam: a glória do Senhor está cobrindo a terra. Eu creio, querido, eu creio, querida, que no meio de um mundo que jaz no maligno, ainda há espaço para manifestações da glória de Deus. Eu creio nisso, mas o meu ponto de vista não pode ser o ponto de vista dessa terra, porque essa terra só vai enxergar as desgraças que essa terra proporciona. Se o meu ponto de vista for o ponto de vista do céu, se eu mudar o meu ponto de vista para o ambiente da minha verdadeira cidadania, eu vou começar a enxergar as coisas da forma que o céu enxerga esta terra, em nome de Jesus. Aí eu posso ser um mensageiro do poder de Deus com muito mais convicção. Eu posso ser um mensageiro da graça de Deus com muito mais convicção, porque onde o mundo enxerga desgraça, onde o mundo enxerga perda, onde o mundo enxerga luto, eu continuo enxergando a glória de Deus. Terceira marca prática, está lá no verso 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Sabe o que é isso, querido? É uma voz do céu abalando a terra. Terceira marca que eu e você temos que ter como prática da nossa vida: permitir que a voz que vem do céu abale a nossa vida, abale as nossas estruturas, abale o nosso ego, abale o templo, o altar que muitas vezes nós construímos em nós mesmos, na nossa mente, no nosso coração. E quando o Senhor rugir do céu, tudo isso tem que ser abalado, todos os tronos precisam se dobrar diante do trono daquele que é o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós temos que permitir que a voz do céu abale as nossas edificações nesta terra, aquilo que nós edificamos em nós mesmos. Sacuda mesmo a nossa vida. Permitir que nós sejamos abalados pela voz que vem do trono do Senhor. Em quarto lugar, a quarta prática que eu e você temos que ter para continuarmos sendo essa igreja crescente em um mundo decadente, versos 5, 6 e 7, diz assim: então eu disse: ai de mim, presta atenção nesse ai de mim. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. Presta atenção: a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Sabe qual que é a quarta marca que eu quero deixar para você? Eu quero apelidar ela de arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz. Sabe o que eu quero sinalizar como arrependimento eficaz? O arrependimento que surte os seus devidos efeitos. O arrependimento que surte os seus devidos efeitos é aquele que proporciona perdão, conserto. É aquele que rompe com o motivo pelo qual eu tive que me arrepender. Isaías, ele estava se arrependendo. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. O problema de Isaías estava nos seus lábios. Aí sabe o que acontece? O Senhor manda que um anjo tire uma brasa, toque nos lábios de Isaías e diz: se o problema era o lábio, está resolvido o problema. Isaías não confessou pecado da mão, pecado do pé, pecado da mente, pecado da família. Ele confessou o pecado dos seus lábios. E a respeito do pecado dos seus lábios, o Senhor tinha um conserto para ele. E o resultado desse conserto, o resultado desse arrependimento, que foi eficaz, só poderia agora ser o uso dos lábios por uma finalidade diferente. Para que o nome do Senhor passasse a ser glorificado através daqueles lábios. Que Isaías disse o seguinte: ó, tem um punhado de coisa que não presta que sai da minha boca. Aí o Senhor vem, manda o anjo resolver aquele problema pontual de Isaías. O arrependimento foi eficaz, cumpriu os seus propósitos. Agora o Senhor tinha um propósito, e é a última chave prática que eu quero deixar para você, está nos versos 8 e 9. Quando a palavra diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir? O Senhor está dizendo: quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E o verso 9 começa dizendo: então disse ele: vai. Se o problema era o lábio, se o problema era o pecado do lábio, acabou esse problema. Agora Deus derrama o resultado do conserto sobre a vida de Isaías, que é a quinta chave prática que eu quero deixar para você. E eu quero apelidar essa quinta chave de serviço obediente. Depois do conserto,
depois do arrependimento, depois de Isaías mudar o seu ponto de vista, passar a enxergar as coisas a partir do ponto de vista do céu, depois de Isaías ver a terra sendo abalada pela voz celestial, depois de Isaías ter clareza de quem verdadeiramente era o seu rei, ele pôde dizer para Deus: eu estou disponível, pode me enviar. E mais do que isso, a disposição e a disponibilidade de Isaías ser respondida com um vai da parte de Deus. Querido, querida, não é só sermos disponíveis, não é só termos boas intenções. 2024 de uma igreja crescente, 2024 de você como discípula crescente, ele não vai ser nutrido, alimentado só das tuas boas intenções. Ele não vai ser nutrido, alimentado só da tua disposição e da tua disponibilidade em fazer coisas. Não é fazer, é servir. Não vai ser nutrido somente disso, mas vai ser nutrido destas chaves. Primeiro, você ter clareza de quem é o teu rei. Você ter clareza de qual conjunto de leis vogam sobre a tua vida. Você enxergar as coisas conforme o ponto de vista do céu e não conforme o ponto de vista corrompido, cego, míope desta terra. Você permitir que a voz do céu abale as tuas estruturas. Você permitir que a voz do Senhor abale as tuas estruturas. Você viver uma dimensão de arrependimento legítimo, eficaz, verdadeiro. Um arrependimento que proporciona cura, que proporciona conserto, que proporciona a resolução dos problemas. Um arrependimento que dá nome ao pecado e que permite que Deus cure aquele pecado. E por fim, você colocar-se à disposição de um serviço obediente ao Senhor. Ouvir o que Deus deseja. E Deus está falando, querido, está falando tanto acerca da demanda que Ele tem para a igreja nestes dias. O mundo decadente precisa de uma igreja crescente, precisa de uma igreja santa. E Deus está deixando isso tão claro, queridos, de uma forma tão pedagógica para nós. Deus tem falado tanto acerca daquilo que Ele espera da sua igreja, para que a gente venha dispor a nossa vida para servir de maneira obediente ao Senhor, mas como resultado de discípulos e discípulas que são comprometidos com a vontade daquele que chamou a sua igreja. Quem há de ir por nós? E a gente poder dizer para Ele: Senhor, em 2024, pode contar comigo. Eu vou como o Senhor espera. Eu vou na dimensão do poder que o Senhor deseja. Eu vou na dimensão de compromisso que o Senhor tem para mim. Eu vou na dimensão de serviço que o Senhor espera que eu exerça. Eu vou no exercício do ministério que o Senhor tem liberado sobre a minha vida. Eu não vou retroceder. A palavra diz em Hebreus: nós não somos daqueles que retrocedem. Mas a gente também não é, vamos colocar um complemento aqui em Hebreus, a gente também não é daqueles que puxam freio de mão e ficam parados vendo a banda passar. A gente vai avançar em nome de Jesus, amém?